Olá, amigos, tudo bem? Olha só, segunda-feira, 25 de março, estamos aqui ao vivo no seu canal 92am.com, no Nômades com Jackson Oficial lá no YouTube, e também você pode me seguir no Instagram, @JacksonNascimentoBig. É isso mesmo. Prazer imenso estar com vocês hoje, nesta segunda-feira, aqui no Nômades, na Game Center, onde nós estamos no coração do Viralves. Quero agradecer aqui quem está nos proporcionando toda essa estrutura, Logic Pro, Arena 5, Big Boys, toda a sua estrutura. A Game Center é o local, Space, é onde são desenvolvidos vários jogos, game e mais, claro, com cursos didáticos no que se diz respeito a gráficos, edição de vídeos, para toda essa juventude ficar conectada ao mundo. E para ter a melhor conexão, Logic Pro. Então, estamos direto do Game Center e hoje recebendo nada mais, nada menos do que um cidadão muito importante na saúde do estado do Amazonas, do Brasil. Ele que é membro, né, da Associação Brasileira de Mastologia. Aqui no Norte é um dos principais interlocutores com toda a federação, e eu quero deixar bem claro que é um médico que eu acompanho há muitos anos na sua luta no que se diz respeito ao combate ao câncer, especificamente da mulher. O estado do Amazonas tem apresentado números nada positivos nesse sentido, como o colo do câncer uterino e também de mama. E é por isso que nós, insistentemente, de forma compartilhada, trazemos sempre profissionais para falar desse assunto, de uma forma que possa compartilhar toda a sua expertise, a sua informação, para que você, em casa, no smartphone, né, possa ter acesso a essa informação. Porque a informação, num momento como esse, tem uma riqueza imensurável. É a sua saúde. Eu recebo aqui no Nômades com Jackson Oficial, Dr. Gerson Mourão. Prazer em revê-lo. Primeiro, obrigado, de saber que nós estamos sendo assistidos por uma população realmente fantástica desse programa seu, que eu já tive a oportunidade de ver até a Mônica debatendo uma vez Isso, aqui. bacana. Achei aquilo muito interessante. Legal. Eu agradeço esse convite. Eu que agradeço, doutor Gerson. Aliás, sabemos que o senhor tem uma agenda muito intensa à frente da Fundação SECOM, né? A Fundação de Controle de Oncologia aqui do estado do Amazonas, você que está fora do estado, tem um papel significativo no combate ao câncer, não só no Amazonas, mas para também, além dos países vizinhos, estados vizinhos. Porque nós estamos aqui com uma tríplice fronteira e com vários estados, né, da região norte que procuram a Fundação SECOM. Sem dúvida. As pessoas normalmente pensam assim, o Hospital do Câncer, que é o único que nós temos dentro do nosso estado, é ele, e acham que ele só comporta as pessoas dos 61 municípios, 62. Na realidade, pega algumas regiões aqui da região norte e países vizinhos, né? Sem dúvida alguma. Isso é... Olha, nós recebemos aqui, como o senhor bem registrou, a doutora Mônica Bandeira de Mello, que foi uma entrevista muito relevante, muita gente comentou, muita gente gostou, e continua ainda, porque o streaming está ali disponível, né? Você pode acessar o Jackson, Nômades com Jackson Oficial, e está lá disponível o streaming. Então eu queria colocar para o senhor o seguinte, como é que estão os quadros hoje do câncer no estado do Amazonas? A coisa que nós temos que entender é que ainda de uma forma muito vergonhosa, enquanto que no resto do país não é o câncer número 1, é o de mama e não de colo, aqui no nosso estado o principal câncer ainda que mata as mulheres abaixo dos 40 anos de idade ainda é o câncer do colo. Certo. Então, isso é uma questão. A outra questão é que dentro da nossa fundação, a maioria dos cânceres, por exemplo, amanhã eu vou fazer uma apresentação, certo, e nós vamos perceber de cada 10 cânceres que entram na fundação, pelo menos 7 eles já não têm mais chance sequer de cura, porque os casos já estão avançados. Avançado. Entendeu? Então, é essa perspectiva que nós vamos hoje debater aqui. Entendi. Agora, partindo
do princípio de que nós possamos ter um entendimento, Dr. Gerson, onde está o gargalo inicial de se combater esse câncer? A palavra-chave é aquilo que todo mundo fala, é bonito, mas não é efetivo, as coisas não acontecem dessa forma. Se chama diagnóstico precoce. Certo. O diagnóstico precoce, ele evita que qualquer pessoa venha a morrer em consequência do câncer. Então, isso é um fato. Agora, como é que você vai explicar que a Fundação SECOM só recebe pacientes com casos avançados? É porque existe uma falha, Jackson, fora do nosso sistema e é exatamente dentro do sistema que era, né, o primário e o secundário. Ou seja, as pessoas só tinha a Fundação SECOM para se fazer as biópsias, e isso nós mudamos agora. Certo. Né, coisa de 1 ano mais ou menos. Então, a pessoa hoje, ela já chega à Fundação com um câncer na fase inicial e já com a biópsia. Então, esse é o grande salto que nós conseguimos dar dentro da Fundação do SECOM. Então, hoje tem essa disponibilidade, por exemplo, na unidade básica de saúde? Sem dúvida. Então, veja só, como é que isso funcionava antes? Uma mulher palpava um caroço, ela ia diretamente para o SECOM numa tentativa de fazer a biópsia lá. E aí ela ficava numa longa fila de espera que chegava até 14 meses. Com esse novo movimento que nós fizemos junto com a prefeitura passa a assumir esse papel importantíssimo para nós. O que é que eles fazem? A pessoa hoje palpa o nódulo, vai numa UBS, se tiver que ser biopsiada, a própria prefeitura fará essa biópsia. Então, esse paciente não espera mais os 14 meses, sim, hoje a espera total está em torno de 4 meses. Então, isso é uma vitória histórica para o nosso Estado. O tempo tem o seu peso na Sem cura, dúvida, na obtenção da cura. Na obtenção da cura, ela não perde a mama. Então, tem uma série de fatores aí a ser considerados. Agora, Dr. Gerson, vamos fazer uma comparação com outros estados brasileiros. Como nos encontramos nesse momento? Bom, Em ranking. Colo do útero é uma vergonha. Nós estamos em primeiro lugar. Primeiro lugar no país inteiro. É uma questão cultural, é uma questão de a pessoa ter vergonha de ir fazer o preventivo ou qualquer exame que possa ter esse diagnóstico? Jackson, uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o que era no passado, isso funcionava. Quando os preventivos começaram a ser lançados, as pessoas ficavam envergonhadas de fazer isso. Mas foi a geração da minha mãe. A geração hoje atual, ela já não se constrangem tanto em fazer esse exame. Então, eu diria o seguinte, que a maioria delas tem acesso ao preventivo, a essa nova tecnologia. O que ela não tem acesso é fazer o tratamento. Esse é o grande problema. Né? Ela tem acesso, não tem a biópsia e, portanto, não consegue fazer tratamento nenhum. Essa é a grande questão. Muito bem. Agora, a Mônica, recentemente, tem uma frase dela que me marcou muito. A Mônica disse assim: não adianta ter tecnologia de DNA, não adianta ter tecnologia de preventivo de meio líquidos, se a paciente não tem aonde fazer essa biópsia para demonstrar que ali tem alguma coisa e, a partir dali, ela fazer um tratamento. Esse é o grande problema que nós temos no país. Muito bem, então não deixa de ser algo que ainda é uma questão de informação, é uma questão de cultura, podemos dizer assim. Não, eu diria que é algo que está além da cultura. Além. Ele está no ponto mais simples que você possa imaginar, que seria as pessoas terem o direito e acesso ao diagnóstico precoce. Muito bem. Então, é uma questão de ordem da nação, do Estado, da prefeitura, passa por essa grande questão. A vacina contra o HPV já é uma outra situação. Ela também pode se considerar um auxílio no combate ao câncer de colo uterino? Eu diria assim, que seria a vacina é o maior presente que o Papai do Céu deu para a população. Maior aliado. Para você ter uma ideia, quanto é que você teria que tirar do seu bolso para fazer isso? R$900. Certo. Imagine quanto custa isso. Isso as pessoas recebem de graça. Onde Entendeu? está disponível a vacina contra o HPV? Toda a rede tem isso aí.
Tá. Entendeu? O que nós estamos lutando agora, o que a prefeitura está lutando, é colocar dentro das escolas. Pois é, eu Essa é a conversei grande com a doutora coisa, Mônica e ela falou sobre essa questão de colocar-se dentro das escolas. Porque há um desinteresse, no caso do adolescente, em buscar a vacina? Não, na realidade, aonde é que você encontra mais essa gurizada? Dentro das escolas. Então, Certo. por isso a ideia é essa. Você quer ver um detalhe? Quando a vacina foi lançada, o país atingiu uma média de 70%. Por que ele atingiu 70%? Porque as pessoas faziam dentro das escolas. Na hora que tiraram da escola, ele diminuiu para 30%, quase mais da metade. Entendi. E é isso que a gente está tentando voltar. A gente, quando eu, que já passei dos 40, nós eu tínhamos também. o gabinete odontológico nas escolas. Tinha aquele dentista, né, nas escolas. Com isso, houve uma redução da cárie. Então, se nós fizermos uma comparação, pode ser É a até mesma. É a mesma. É a mesma. É a sem mesma. dúvida. Isso aí. Essa é uma comparação que as pessoas podem fazer Mas é exatamente de essa. forma simplória até. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Essa é a ideia, de botar a coisa dentro da escola. A vacina é só para as meninas ou para os meninos? Não, também? um detalhe, a vacina é para as meninas e para os meninos na mesma idade, de Certo. 9 a 14 anos. 9 a 14 anos. Aí o que é que vai fazer? Principalmente proteger o câncer do colo. Certo, E nos meninos, o câncer de pênis. certo. Né? Você vê aqui jovens de 30, 40 anos aí, com câncer de pênis, é uma coisa terrível. Então, câncer do ânus, né, do reto, tem essa possibilidade, e de garganta também, da parte de fora da vagina, dentro da vagina também pode se desenvolver câncer. Portanto, quando a pessoa usa essa vacina, ele tá protegendo quase de 6 tipos de cânceres. Entendi. Então, é um tesouro. Sem dúvida. É um tesouro, sem doutor dúvida. Gerson. E principalmente o que vai ser lançado agora, que ao invés de ela dar uma proteção de 70%, ela vai dar de 90%. Certo. Então, essa vai ser a grande vacina que também E que vai está entrar logo próximo no disso mercado. acontecer Tá nas escolas? próximo. Está próximo? Está próximo. Muito bem. Isso é importante. E a gente está falando agora, por exemplo, que antes nós tínhamos apenas o acesso na capital a esse tipo de conversa. Hoje, com o advento da internet, das redes sociais, Sem dúvida, isso se multiplicou. Isso tem auxiliado na informação precisa, tendo, por exemplo, o Dr. Gerson Mourão. Eu falo isso porque nesse ano de março eu completei 39 anos de rádio, televisão, comunicação, na minha atuação dentro da esfera profissional. E era muito difícil termos um profissional do seu quilate, por exemplo, né, permita-me eu falar dessa maneira, para explicar, né, para o ouvinte, para no caso o telespectador e agora os internautas. Isso tem modificado, pelo menos de uma forma minimizada, tímida ou não? Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu venho ao programa, eu agradeço aos políticos, agradeço ao governador, agradeço a todo mundo. E o Humberto, uma vez brincando comigo, disse assim: doutor, o senhor agradece todo mundo, mas o senhor não agradece a maior força que o senhor tem, que é aqui as discussões que o senhor tem com a gente. Certo. E, portanto, nesse momento, eu aproveito para dizer a você que é por isso que eu arranjo um tempo sempre para vir numa rádio, num podcast, não me interessa, eu venho de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquilo que nós estivermos falando aqui, ela está disseminando isso aí por tudo quanto é canto dentro do nosso estado. Então, eu não posso deixar de falar da importância de vocês nisso aí. Eu estou compartilhando o link, já estou recebendo aquelas palmas para o doutor Gerson. Opa, obrigado. Parabéns pela pauta, parabéns pelo conteúdo. Eu não sei se o senhor observa, eu fico compartilhando aqui o link. Estou vendo. Eu acho isso muito bacana. Agora, doutor Gerson, a estrutura hoje da Fundação SECOM, vamos falar um pouco dessa estrutura da Fundação SECOM. Eu falei também com a doutora Mônica, que esteve aqui com a gente alguns dias atrás, alguns meses, inclusive, sobre o CEPCOLO. CEPCOLO. O CEPCOLO é um centro que já era planejado, já muito se buscava na sua concretização e que parece-me que agora ele vai ser concretizado. Sem dúvida. Essa concretização do CEPCOLO, ela vai impactar de que forma o atendimento dos profissionais da Fundação SECOM? Primeiro,
nós vamos tirar esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia que você só faz cortar o colo, é uma cirurgia de um dia, a pessoa faz, depois vai embora. Sim. Nós vamos tirar de dentro da Fundação SECOM e colocar justamente dentro do CEPCOLO, que é um anexo do SECOM. Certo. E com isso você folga mais o centro cirúrgico para essas cirurgias de grande porte que nós temos. Para você ter uma ideia, como eu já falei anteriormente, 75% dos pacientes que chegam ali são casos avançados. Certo. E aqui que vem a grande questão do CEPCOLO. Grande parte desses casos avançados que chegam à Fundação SECOM, quem é? São as mulheres com câncer do colo. Então, lá, esse local, o CEPCOLO, vai evitar que a mulher entre com câncer avançado dentro do SECOM. Entendi. Ou seja, Entendi. ela vai ter mais um ponto para matar o mal pela raiz. Entendi. Ela tem a vacina e ela vai ter o CEPCOLO, que mata o mal pela raiz. Essa é a função dele. Nós estamos falando de algo revolucionário. Revolucionário. Nada foi pensado, como a Mônica disse. Sim. Nesses 30 anos, ninguém pensou nessa possibilidade. Foi difícil chegar aqui agora, doutor Gerson? Fale para a gente. Não, é difícil para... Não, o CEPCOLO. Não, deixa eu te falar uma grande questão, é a seguinte. Eu acho que existe uma coisa que ela permeia, vem um pouco mais de origem superior da gente. Pra você ter uma ideia, como foi que isso surgiu? Nós entramos, são 4 anos de gestão. O primeiro ano, nós começamos engatinhando. 2 anos a pandemia nos pegou. Isso. E restou 1 ano. Neste 1 ano, nós traçamos projetos, 4 grandes projetos, que jamais foram pensados dentro da Fundação SECOM. Por exemplo, eu posso citar um. A MAMA, esse circuito que nós fizemos, nós diminuímos de 14 para 4, foi o primeiro. Isso. O segundo foi o CEPCOLO. CEPCOLO. Com esses 2 movimentos, nós estaremos resolvendo 60% dos cânceres nas mulheres. Olha o impacto disso. É muito grande, mais da metade. E uma outra coisa também, o SECOM é um local onde a nossa tecnologia de informática, essa coisa, ela está no período Jurássico. Ou seja, eu vou atender uma pessoa, eu aperto o botão, o negócio fica rodando lá, até que abre o coisa. Então, nós tivemos uma ajuda por parte do deputado Silas Câmara, que ele deu uma emenda parlamentar, e depois eu vou até falar um pouco mais sobre isso. Plinio Valério, essa turma todinha. Então, assim, essa emenda que vai possibilitar de nós sairmos do nível 0 ou 1, talvez, para o nível 4. Entendi. Entendeu? Então, nós estamos nessa caminhada para tentar mudar, tornar mais ágil as coisas dentro da Fundação. Eu acredito muito na força da solidariedade das pessoas. Sim. Acredito demais nas atitudes das pessoas. E uma delas eu acho muito significativa, não é fazer política, que é reconhecer. Essa é uma luta que não tem fim, na minha opinião. Se eu estiver errado, por favor. Mas, quando o senhor cita o nome de alguém... não. Gente, eu estou falando de pessoas que indicaram algo que é de direito. O senhor fica à vontade aqui. Não, sem dúvida. Tanto da iniciativa privada como da iniciativa pública ou política. Não tem problema. Eu soube até de um deputado estadual que enviou uma emenda para cadeiras. Foi. Cadeiras. 602 cadeiras. Isso. Foi o deputado João Luiz. Deputado João Luiz. Deputado João Luiz. E sempre me recebe com muita gentileza. O João Luiz é fantástico. O João Luiz, gentileza. Gosto muito dele. Já deu uma ambulância para a gente. Pronto. Mas aí, certa vez, disseram, mas cadeira, meu amigo. Exatamente. Cadeira, acredite, é um item essencial para quem está numa vulnerabilidade dentro da Fundação SECOM extrema. Você viu uma questão que saiu no Jornal Nacional, de um local que as pessoas chegavam para se sentar, o negócio todo furado, parede quebrada. Isso exatamente. No SECOM... O acompanhante sofre junto com o paciente. Né? Só quem já passou por isso sente na pele e sabe o que isso significa. Só quem passou. Quem não passou, infelizmente, fica tendo esses posicionamentos, que é lamentável, mas a gente precisa falar. Sem dúvida. Né? Então, tudo isso faz parte de
um tijolinho que é colocado, Sim. ali uma peça. E como é que tem sido atualmente? Tem muitas adesões nesse sentido, doutor Gerson? Na realidade, sabe como é que nós fizemos qual foi o processo para a gente... Porque, assim, o Estado resolve mais de 85% Exatamente. do que é Tem a básico sua nosso. participação. E, sim. Exato. E aí 15% ou 10% vem do dinheiro federal. Né? Certo. Agora, como é que nós conseguimos dar esse salto? Foi com as emendas. E como é que nós conseguimos emenda? Aí vem uma questão agora. Aí um hospital do câncer não dá voto. Quem dá voto é interior. Então o hospital do câncer não dá. O que é que nós fizemos? Nós trouxemos, o primeiro deputado que nós trouxemos para sentir como é que era o centro cirúrgico, coincidentemente, foi o Pérez, o delegado que pegou o tiro no rosto. Sim, sim. E ele ficou muito chocado com aquilo que ele viu, ficou... Né? E ele Sentiu, né? Sentiu o que era aquilo. E ele foi o cara que começou a fazer. Tanto é que o Sepcolo, ele, o Nicolau... Uma das emendas importantes na base. Ali. Começou com o Nicolau e ele foi Ricardo Nicolau, exatamente. Ricardo. E o Pérez também tem dado muitas emendas ali. Eu acho muito bacana isso, sabe, doutor Gerson? Porque a grande parte das pessoas, elas não têm conhecimento disso. Você quer ver outra história? A reforma de todos os nossos banheiros... Né? Emenda. Quem deu? Plínio Valério. Plínio. Senador Plínio Valério. E o senador não gosta. Ele não gosta que falem. Eu conheço o Plínio, entrevistei o Plínio, participei de uma coletiva agora de umas bases para aldeias indígenas. Ele estava contrariadíssimo, não quis nem falar com a imprensa, porque ele acha que esse é o papel do político. Esse é o papel do homem público. Eu concordo com ele, mas... Plínio, se estiver nos ouvindo, se chegar até ele, é importante reconhecer. Sim. Eu acho importante reconhecer. Você quer ver uma história? Isso que você contou é real. Porque uma vez, logo que ele começou, ele passou lá no SECOM para conversar com a gente, ver o que nós tínhamos. E aí eu peguei e falei, você não quer andar um pouco aqui no hospital? Eu disse, não quero nada. O que vocês estão precisando? Certo. Eu não quero andar dentro de hospital assim mesmo. Então, já foi direto. Direto no assunto. E outra coisa, nós tínhamos um grande problema dentro da fundação, problemas históricos que nós estamos resolvendo. Nós assumimos a fundação com 52 itens do Ministério Público em cima da gente. Nós resolvemos 48. 48. Tem 4, mas o número de 48 é significativo. Não. E aí, resultado, por exemplo, a água suja que sai do hospital vai direto para um riachozinho que tem lá perto. Certo. E o Plínio foi que deu essa emenda que vai começar agora a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Olha aí. Mais de 12 milhões. Uma estação de tratamento da Fundação SECOM. Você quer ver um outro movimento? Por favor. A Mama, ela vinha caminhando, mas nós tínhamos um mamógrafo que já estava na Fundação SECOM há mais de 20 anos. Certo. E aí, numa emenda, o Zé Ricardo nos deu como é que dá o nome? Um mamógrafo que já vem com o negócio para fazer biópsia. Então, foi a cereja do bolo aqui também. Bem atualizado. Aos poucos vai ser atualizado. Vai. Olha, minha gente, a Fundação SECOM, pelo trabalho que desenvolve, pelos homens e mulheres que ali estão atendendo os mais diversos casos, de novo, extremos de saúde, câncer, né? As mais diversas manifestações dessa doença, terrível. Em casos, como ainda há pouco o doutor Gerson colocou, mais de 70% estados avançados. Já infelizmente, numa condição, né, que, obviamente, para nós, pessoas normais que não estamos acostumadas, a gente sai chocado numa imagem dessa. Não precisava nem sequer ter problemas em ter a sua manutenção garantida. Tinha que ter superávit no atendimento, tinha que ter superávit no espaço, né? Superávit em tudo, porque ali, além do sacerdócio da medicina, se encontram pessoas comprometidas em atender o próximo no momento mais extremo da vida. Eu considero isso. Sem dúvida. Eu fiz muitas matérias ali, antes de te conhecer, Gerson. Sabia disso?
Não. Eu fiz muitas matérias ali, antes de te conhecer, inclusive, de famílias desesperadas, de mulheres mastectomizadas, que é uma cirurgia que tiram dos símbolos Sem dúvida, do feminino, que é um exatamente. trauma enorme. Você está entendendo? Então, tudo isso é uma escalada que você precisa compreender antes de qualquer comentário ou até mesmo não prestar atenção nessas ações. Tá? A Fundação SECOM, por exemplo, eu penso nesse sentido, tem algum programa para que as pessoas possam conhecer como é que funciona a Fundação SECOM? Porque isso a sociedade participaria mais, viu, doutor Gerson? Você tem razão. Na realidade, esse Instagram que eu coloquei tem meu nome, mas na realidade... Na rede social. Na rede social, Eu acompanho. Tu acompanha? Pois acompanho. Se você reparar bem, eu não falo de mim. Eu falo das coisas que nós estamos, sabe? Ou seja, as pessoas que estão ali dentro são pessoas extremamente críticas, é isso que eu quero, né? E ali a gente vai construindo ideias e eu vou passando informação de como é que está sendo, como é que funciona o SECOM. Por exemplo, esse tempo disseram assim, está falando que está uma maravilha e não tem quimioterápico. Aí eu fui explicar o que é que as pessoas precisam saber sobre isso. Exatamente. Então, assim, existe um tipo de medicamento que é dado pelo SUS e que a Anvisa também libera. Esse tipo de medicamento não falta na Fundação SECOM. Mas faltou um, sim, que é dado pela Anvisa e pelo SUS, que foi o letrozol, sim, mas faltou no Brasil. Faltou insumo, então é outra questão. Entendi. Então, de um modo geral, isso não falta. Mas e o que é que falta, então? Falta as medicações de última geração que não são liberadas para o SUS e nem liberadas pela Anvisa para o SUS. Certo. E aí é que está o grande impasse nosso ali. Doutor Gerson, uma compreensão agora, muito simples, mas importante. Acre, Roraima, Rondônia, né? Pará, Amazonas, compõem, não sei se eu esqueci algum, Tocantins, se não me falha a memória, Amazônia. Amazônia. Quantos estados desse tem um hospital igual à Fundação SECOM? É preciso que se entenda uma coisa muito interessante. Eu colocaria que o Hospital SECOM é hoje o hospital de ponta da região na Amazônia. Amazônia. Eu não tenho a dúvida. É o hospital de... mas tem o Hospital do Amor lá em... Acabamos de conhecer um profissional aqui que estava coincidentemente aqui. A gente não pode comparar a C. Camargo e São Paulo. São Paulo. Não, vamos supor. Exatamente, São Paulo. O AC Camargo com o SECOM. Por quê? Porque lá, 90% dos atendimentos deles é particular. 10% é SUS, Então, o SECOM é exclusivamente SUS. O senhor já ouviu alguma comparação? Agora eu fiquei curioso. Quer ver outro exemplo? Barretos, Hospital do Amor, ali o que eles têm de dinheiro, o que eles ganham ali, é uma coisa... O SECOM não recebe dinheiro nesse sentido. Doação de alguém não tem. Entendi. E São Paulo é o estado mais rico da federação. Isso. Uma pergunta que eu tenho que fazer para o senhor aqui, uma pergunta até então um pouco, né, polêmica, poderia colocar. Sim. O Polo Industrial de Manaus tem 462, não sei se diminuiu, esse é um dado que eu tenho já de alguns anos, empresas instaladas, tem uma economia pujante, né? Bilhões arrecadados. Nós estamos num principal mercado tecnológico, etc. e tudo mais. Um dia, se o Polo reunisse algumas empresas e aportasse com uma grande quantia, o senhor teria uma redução maior dos problemas enfrentados hoje sem na Fundação dúvida, SECOM? sem dúvida alguma. Já teve algum aceno? Não, isso aí existe, por exemplo, assim, nós temos um centro de pesquisa dentro da Fundação SECOM. Então, assim, se você mostra projetos inéditos, você tem dinheiro que vem deles lá. Certo. Tem esse dinheiro, sim. Isso não tem. Mas, assim, uma doação mesmo, nós nunca tivemos. Sim. Uma doação mudaria muita coisa, assim. Mudaria muita Entendeu? coisa. A Fundação também, eu tenho acompanhado as notícias, quero parabenizar a sua equipe, minha amiga Laís, jornalista. Isso. Né? Quero parabenizar.
eu sempre recebo também alguns materiais da academia. A academia tem um papel importante, né? Dentro da Fundação SECOM, na área de saúde, na área de enfermagem, na área de especializadas também. Isso. Né? Isso precisa ter um aumento mais de participação, também envolve recursos, como funciona Também, isso também envolve recursos, tem universidade, tem todo um pessoal que vai fazer usa a Fundação SECOM para isso. E nós temos uma contrapartida pequena, eu diria até quase simbólica, para que a gente receba esse pessoal. Então, existe também isso. Existe. Muito bem. O que eu estou falando disso é para que você tenha conhecimento das diversas formas como as pessoas elas auxiliam, né, na carga que é o hospital, a Fundação SECOM. E você mesmo se observa como é grande a demanda. Eu fico imaginando da questão da demanda, né? E essa demanda não é só no estado do Amazonas, como eu iniciei essa conversa, entrevista que estamos tendo. Jacques, você começa a falar uma coisa e me traz outra. Por favor. Veja o detalhe. Nós temos que entender que o SECOM foi fundado na década de 70. Certo. Nessa época, nós tínhamos uma população aqui de 900 mil pessoas, no Amazonas todo. Hoje, nós temos 4 milhões e 200, mais ou menos, no interior do estado, desse total aí. E essas pessoas, essas 900 pessoas, não tinham acesso ao SUS. Hoje elas têm. Entendeu? Então, se você olhar bem, 85% da nossa população, ela depende do SUS, portanto, depende da Fundação SECOM. Certo. É uma quantidade muito grande de pessoas que se atende. Uma população enorme. Enorme. Uma outra coisa que acontece, por exemplo, os países vizinhos aqui, eles sabem que no SECOM, hoje não tem mais tanta espera para radioterapia. E eles sabem que o equipamento aqui é de última geração. O que tem acontecido muito? Uma demanda. Eles operam e vêm para cá fazer a rádio. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, tem todos esses fatores que a gente tem que levar em conta. Impactam isso. Quer ver outra história? Os planos de saúde, aqui em Manaus, eles, por exemplo, fazem a cirurgia, mas não tem como fazer rádio, manda para o SECOM. Tem alguma quimioterapia mascada, eles também terminam encaminhando para o SECOM. É essa luta que nós estamos tentando melhorar. Tem uma outra coisa que fez aumentar muito a nossa demanda no SECOM, que foi a questão pós-pandemia, né? As pessoas perderam muitos empregos e tal, e o que fazem? Corre para o SECOM. Então tem essa demanda também reprimida que está lá dentro. Muito bem. Então tudo isso é preciso contabilizar. Sim. É preciso contabilizar. Já tem previsão de quando vai estar funcionando o SEPCOLO? A previsão é para daqui a 4 meses. 4 meses. Nesse sentido, eu quero até agradecer o ex-secretário de Saúde, que foi o Marcelo Campelo. Marcelo Campelo. Então, o Marcelo, a ele que eu estou agradecendo, porque ele assumiu agora o SEPCOLO, porque senão o SEPCOLO nós não íamos conseguir concluir. Com a equipe da UGPE. Exatamente, né? esse grupo mesmo. Então, eles entraram e provavelmente em 4 meses nós vamos concluir o SEPCOLO. E uma outra coisa também, eles também estão nos auxiliando agora também na construção dessa estação de tratamento de esgoto. Então, tem sido uma bênção esse grupo lá dentro com a gente. Isso é bom demais. Porque a coisa corre realmente. E o Marcelo é um grande estrategista. Ele é um cara que saca bem a coisa, conhece bem e sabe como conduzir essas coisas. Ele é fantástico. E está no local bem estratégico. Estratégico, sem dúvida. Está no local estratégico. Conheço o trabalho do Marcelo Campelo e ele teve a oportunidade de passar pela SES e conhecer a estrutura. Ele marcou a SES. Marcou a SES. Existe um programa na época dele que foi chamado Saúde Amazonas, certo, que era o maior projeto que eu já tinha visto na minha vida que está relacionado a isso. Esse projeto ia evitar que 1.200.000 pessoas viessem do interior para se tratar aqui. Então, a ideia é que as coisas acontecessem no seu domicílio. No seu domicílio, lá. Muito bem. É uma ideia fantástica. Só que isso, quando ele saiu, morreu. Não teve continuidade. Não teve continuidade. E agora, com a Nayara, que assumiu no lugar do Anuar, esse projeto ele veio... retomado. E isso me deixou enormemente feliz com essa questão. Muito bem. Essa é uma boa notícia. Excelente. A grande notícia é essa. Nayara Matsu é que assumiu a SES. Assumiu a SES. Enfermeira de carreira. E trouxe o projeto do Marcelo, que é
Maravilha. Saúde Amazonas. Ela observou que aquele projeto é um projeto Exatamente. que vai causar um grande impacto na saúde do Amazonas. E uma coisa muito interessante é que o Marcelo dizia assim, olha, coloquem isso dentro desse projeto, porque o governador vai conseguir olhar para vocês. Maravilha. Quem não tiver ali dentro, ele não vai olhar. Foi interessante. Nós colocamos muitas demandas ali. A gente fala do colo, do câncer de colo do útero. E o homem? O homem tem se tratado, o homem tem buscado fazer preventivo? Vou colocar dessa maneira? O exame, o PSA, o toque. Isso. O homem tem buscado mais o médico? Ou é só quando a porta está aberta que ele vai fechar? Não. Eu vou olhar para o passado. Aquele preconceito que tinha, o cara tira onda agora, mas ele recebe... Ele não gostava, não. Não gostava, não, mas agora ele recebe de uma forma mais... eu diria assim, mais aceitável. Certo. Né? Então, isso acontece. Eu estou percebendo que hoje as coisas estão mais... Evoluíram, sabe? Assim, hoje você vê um prefeito, um ex-secretário de saúde falar que teve câncer de próstata e foi operado. Antes você não falava, porque você estava rodeado pelo espantalho que é a impotência, né? Entendi. É por isso que o câncer de próstata passou anos e anos no silêncio, né? Isso. Porque as pessoas no mundo inteiro... Enquanto que nós a mulher evoluímos também com as drogas, podemos colocar as drogas, assim. sem dúvida. Né? Houve uma evolução. Eu conversei com o Dr. Giuseppe Figliolo, urologista lá da Fundação Secom. Nós já recebemos aqui o Dr. Cristiano Paiva, também, né, urologista. Então teve um avanço significativo. Acho que isso traz uma segurança. Uma segurança. Que tem aquele lado machista e tal, né? Sem dúvida que trouxe. Entendeu? Isso aí é uma coisa que avançou muito. Certo. Teve esse avanço. Teve esse avanço e por isso que você diz o seguinte, os homens hoje aceitam mais essa condição do toque, não sei. Então, eles brincam muito, que é coisa de homem, é de brincar. Doutor Gerson Mourão é diretor da Fundação Secom, Hospital do Câncer aqui do Amazonas. Eu tenho uma pergunta a fazer ao senhor. O senhor tem uma experiência fantástica na rede pública de saúde, né? O senhor dirige um hospital que de cada 10 pessoas, 20 elogiam o trabalho lá que é realizado. Elogio no sentido que eu sempre coloco do comprometimento da equipe, né? Como é que está a faixa etária hoje? Mudou alguma coisa no sentido de desenvolvimento dessa patologia tão fatal? Deixa eu te falar uma coisa. Essa patologia, ela deixará de ser fatal se as pessoas conseguirem ter acesso a um diagnóstico precoce. Sim. Então, a palavra fatal vai sair desse jogo. E a palavra mutilação também vai sair. Porque se você consegue descobrir cedo, você não mutila essa pessoa. Você não tira uma mama, você não tira um útero, entendeu? Então essa é uma grande questão. Agora, sim, como é que está a situação do câncer hoje no mundo? A tendência dele é crescer e não parar de crescer. Ou seja, para você ter uma ideia, Jackson, hoje no Brasil, 10% das mortes, ou seja, dos nossos 5 mil municípios que nós temos no país, 500 a pessoa morre por câncer. Não é mais coração, nesses 500 municípios. E a tendência vai ser cada vez mais o câncer aumentar. Entendi. Então, ou nós buscamos uma política de saúde séria e que entenda que a coisa está chegando perto, cada vez pior e cada vez pior, ou nós não vamos ter chance nenhuma. Então, um dos principais, né, que o senhor poderia colocar como forma de combater esse mal é a prevenção precocemente, você descobrir algo nesse sentido. Deixa eu tentar te colocar uma coisa que talvez seja... Nós temos um grande sonho que é o CEP-Colo. Sim. O CEP-Colo com uma grande amostra e uma grande demonstração de que se você descobre cedo, essas mulheres não vão mais morrer de câncer não do vão colo. morrer. Não vão, acabou. Isso é algo certo. Certo. Você fez a vacina, se ela escapou da vacina, ela faz o preventivo. Se aquele preventivo dá algo alterado, você corta o colo dela, ela não vai ter o câncer do colo. Pois é, essa é a ideia. A doutora Mônica colocou as fases todas. Exatamente. Né? Então, a fase inicial é fundamental para que a pessoa não morra exatamente desse mal. Entendeu? Então, assim,
Se você me perguntasse qual é o grande sonho, que eu diria assim, se isso eu fizer, eu encerro a minha história aqui, dentro do Estado. O que seria? Seria a criação de um centro diagnóstico fora da Fundação SECOM. Não é a função, é importante que a população entenda. Existem 3 estágios dentro do SUS. A prefeitura que faz o rastreio. Básico. A saúde básica. Faz o rastreio para saber se a pessoa tem ou não alguma coisa. O Estado, no secundário, faria a biópsia e nós apenas trataríamos. Entendi. O problema é que, no início, nós ali dentro pegávamos tudo. E agora não, está sendo pactuado. Entendi. Isso é o maior avanço que nós temos dentro desse governo. Muitas pessoas perderam a vida porque não tiveram essas etapas. Não, ele descobriu um tumor, ficava na porta do SECOM esperando 14 meses. Como é que pode? Não pode. Morriam. Entendeu? Então, quando entravam, já não tinham chance. Então, essa é a mudança hoje que nós temos dentro da Fundação. E aí vem a ideia. Se nós criarmos um centro diagnóstico fora da Fundação SECOM e a outra no interior, para que eles não viessem para cá, nós estaríamos solucionando o caso de câncer. Ou seja, você estaria dando direito às pessoas descobrirem o seu câncer na fase mais inicial e curável possível. Mulheres que estão nos assistindo, o preventivo. Homens também. O preventivo. O preventivo, sim. O homem é aquele Novembro Azul. Vamos falar de uma forma simplória para que eles possam compreender. O preventivo da mulher e a visita ao urologista. O PSA do homem. O PSA do homem. Isso é importante para salvar uma vida? Sem dúvida. É importante? Sim. E não só o PSA, como o toque também. O toque também não tem jeito. Não tem jeito. Visita ela, vamos fazer o PSA. Não, eu fiz o PSA. Não, faça o toque, não tem jeito. Isso é para a saúde. Eu me lembro que uma vez eu estava com o Matias, né, que é o urologista. Aí disse, pois Matias, está aqui o ultrassom, está aqui isso, tá isso. Tá bom e tal. Aí, quando terminou, eu disse, tá bom, Matias, então um abraço, eu estou indo. Aí disse, não, tem que fazer o toque, vai ali. Eu acho que eu ia escapar do toque. Não pode, né? Não pode. Você pode escapar de alguma coisa, do toque. O toque não tem não bom. Escapa. Não escapa. Doutor Gerson, qual é o contato da Fundação SECOM, que as empresas que tiveram o coração tocado com o nosso bate-papo, com a nossa entrevista, pode, assim, mandar um brinde, um Dia das Mães, um Dia dos Pais, fazer um café da manhã. A empresa faz um café da manhã regional para o acompanhante ali, né? Uma contribuição. Não. Eu não quero nada disso. Tá bom, mas assim... Não. Sabe o que eu quero? Eu vou aproveitar. Eu vou fazer o que eu fiz com os políticos. Pessoal, vem visitar o SECOM. Visita. O que talvez a coisa mais preciosa que tenha é as pessoas sentirem o impacto das coisas que estão ali dentro. E aí depois ele decide. Depois ele decide. É isso que eu quero. Visite o SECOM. Visite o SECOM. Essas grandes empresas, as pessoas... Tem uma equipe lá preparada. Para você ter uma ideia, na época, nós precisávamos de um aparelho lá, e, enfim, não tinha aqui. Nós fomos na Assembleia, fizemos um apelo. E aí as pessoas assistindo, nós tivemos um empresário que ele pagou a coisa, veio de avião, frete tudo, e, enfim, nos entregou esse equipamento. Então, vai muita sensibilidade da população. É muito bom. Isso é muito bom. É isso que acontece em Barretos. Né? Então, com mais frequência, com mais frequência, sem dúvida. Né? Então, aqui, se nós tivéssemos a sensibilidade de quem tem recursos fazer essa visita e depois decidir o que ele vai fazer, fantástico. Eu acho que você foi muito feliz hoje com essa sua mensagem. Beleza? Beleza. Doutor Gerson, olha, muito obrigado. Nós, infelizmente, aqui já temos um tempo, pessoal da bola já está chegando aí para falar de esportes. Não sei nem quanto é que foi o resultado do jogo do Brasil, mas está chegando para falar sobre esporte, sobre Amazonas Futebol Clube, sobre todos os clubes aqui do Amazonas, sobre lutas, enfim. A galera do esporte está chegando. Agradecimentos aqui aos queridos amigos da Logic Pro, a Arena 5, Big Boys, a todos vocês da Game Center Space, onde nós estamos, são desenvolvidos vários cursos aqui na Space, no coração do Vieira Alves. Tem design gráfico, tem edição de vídeos, você produz tudo isso no mundo game. A Game Center fica localizada aqui no Vieira Alves. Quero agradecer ao meu querido amigo Ney,
da Logic Pro, receba o nosso abraço. Tá devendo passeio de moto, hein, Ney? No domingo. Se bem que nesse domingo não deu para passear de moto, já estava passeando de caiaque. Choveu bastante, hein? Choveu bastante, hein? É verdade. Mas um abraço a todos vocês, muito obrigado. Esse é o seu programa Nômades com Jackson Oficial. Tô no YouTube, tô no Instagram, quer me seguir, @Jackson Nascimento Big. Eu tô também no rádio, eu tô na televisão. Você pode me seguir que você vai saber aonde é que nós estamos. Eu sempre encerro com a frase de Napoleão Bonaparte: a capacidade pouco importa sem oportunidade. Então, aproveite e dê oportunidade. Tem muita gente capaz precisando de oportunidade. Muito obrigado, doutor Gerson. Suas conclusões aí para nós. Não, Jackson, eu fiquei imensamente tocado com suas palavras nesse final. Beleza. Porque com toda certeza tem pessoas que vão se tocar com essa grande situação dramática que se vive dentro da Fundação SECOM. Só tenho que agradecer à população que nos assistiu aí e que está torcendo para que cada dia mais a gente melhore o nosso trabalho para a população. Essa é a nossa função. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Nômades com Jackson Oficial. Vários caminhos, diversos destinos. Obrigado ao querido Jorge. Cadê o Jorge? O Jorge, que é o responsável pela direção de corte, e também a Natasha Sintra, que dirige toda a produção, Anderson Silva, que é o diretor-geral do canal 92am.com. Abraço a todos os amigos da Zona Norte e Zona Leste de Manaus. Até a próxima!